Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à disciplina de Centro de Material de Esterilização. Então essa disciplina, ela é uma disciplina que tem como objetivo a gente ter conhecer um pouco mais aprofundado sobre as atividades que são desenvolvidas no Centro de Material de Esterilização, tanto do ponto de vista de gestão quanto do ponto de vista operacional, para que a gente possa conhecer em detalhes quais são os processos realizados. E nessa aula inicial nós vamos trabalhar com um tema que é de extrema importância, que é a microbiologia aplicada ao Centro de Material de Esterilização. Primeira pergunta que eu gostaria de responder é o seguinte: por que a microbiologia ela é importante para a gente poder abrir essa disciplina? Ela é importante porque, se a gente pensar bem, as atividades que são desenvolvidas no Centro de Material de Esterilização, o que elas visam? Elas visam tornar aqueles produtos livres, tanto da matéria orgânica. Então, quando eu falo em matéria orgânica, seriam os tecidos que são provenientes dos outros pacientes, e também dos micro-organismos. Então, se a gente olhar 3 processos básicos, por exemplo, a limpeza, desinfecção e esterilização, o que a gente vai perceber? Que na limpeza a gente vai fazer uma redução da matéria orgânica, E a gente não pode esquecer que, quando a gente fala em remoção da matéria orgânica, a gente automaticamente também está falando na remoção dos micro-organismos, Então lembra que no CME a gente não vai ter o micro-organismo solto, sozinho. A gente vai ter esse micro-organismo associado à matéria orgânica, como por exemplo o residual de proteína, o residual de hemoglobina, sangue total. Então um dos nossos desafios é fazer inicialmente essa remoção. E por que isso é importante? Porque tanto a desinfecção quanto a esterilização, para que a gente possa obter o sucesso, a gente precisa ter um produto que esteja limpo, em outras palavras, sem matéria orgânica, porque essa matéria orgânica residual, ela é responsável, por quê? Por proteger esses micro-organismos dos processos de desinfecção e de esterilização. Então o CME ele tem essa tarefa de fazer um processamento de forma a tornar esses produtos seguros para a utilização nos pacientes. Então, na microbiologia, a gente vai começar retomando aqui alguns conceitos básicos, que são aí esses que vocês estão visualizando, a nossa cadeia epidemiológica. Nós vamos entender um pouquinho como que essas infecções elas são transmitidas. Então, inicialmente, eu preciso ter um agente, um agente causador de infecção. Então, quem que assumiria no centro de material o papel de um agente causador? Então, nós temos alguns exemplos. Eu vou começar, por exemplo, com as bactérias. Eu diria que são as nossas principais inimigas. Então, praticamente, a gente vai ter uma carga microbiana em todos os materiais que foram utilizados nas cirurgias. Essa carga microbiana ela pode variar de material para material, E aí nós temos também, além das bactérias, outros representantes como também protozoários, Principalmente os parasitas intestinais, quando a gente estiver falando, por exemplo, de procedimentos de desinfecção de produtos como os colonoscópios. Nós temos outros exemplos também, nós temos alguns fungos, nós podemos ter também os vírus. O vírus eu não posso chamar especificamente de micro-organismo, mas ele é um dos agentes causadores de infecção. A gente está vendo isso novamente por conta da Covid, embora o SARS-CoV-2 não seja o nosso principal desafio na CME. E também nós temos outros agentes que também são bastante diferentes do que nós costumamos chamar de seres vivos, como, por exemplo, os prions. O que seria um prion? Na verdade, a palavra prion é uma abreviação, é uma proteína infecciosa. Eu não posso considerar o prion como um micro-organismo, mas ele também é responsável por causar algumas infecções, como, por exemplo, as encefalopatias espongiformes. Então a gente vai ver mais para frente como que ela se manifesta. Nós precisamos lembrar também do conceito de reservatório. Então, na verdade, é o local onde esse micro-organismo vive, habita e se reproduz. Existem reservatórios que podem ser humanos,
né, no caso os próprios pacientes. Eu posso ter também o ambiente como reservatório. E claro que precisa também haver uma porta de saída, né, para que o micro-organismo saia desse reservatório e possa então se disseminar. Então, claro, né, para alguns tipos de infecção, eu tenho aí nesse meio termo uma coisa muito importante que é chamada de fonte. E os nossos materiais, eles acabam se constituindo como fontes de infecção quando não adequadamente processados, né? Por que eles vão se constituir como uma fonte de infecção? Se você tomar, por exemplo, uma cânula de lipoaspiração que foi utilizada em uma paciente, né, uma vez que essa cânula ela vai para a central de material, ela não é adequadamente limpa, né? Então aquele residual de sangue, de gordura, não é removido. Você tem ali também um residual de micro-organismos que, por conta da gordura, ele é protegido durante o processo de esterilização. Então essa cânula pode causar infecção no próximo paciente, se constituindo, portanto, uma fonte, né? Então veja como isso é importante. O que a CME faz, na verdade? Na verdade, nós fazemos uma barreira. Eu não quero que a carga orgânica do paciente anterior ela seja transportada para o próximo paciente. Então, quando eu falo em esterilização, por exemplo, eu falo o quê? Uma destruição de todas as formas de vida microbiana, né? Ou então, né, formas, né, agentes causadores de infecção, não necessariamente micro-organismos. Eu estou falando, portanto, de instituir uma barreira, né? Eu quero evitar que aquilo que era de um paciente seja veiculado para outro paciente. Os modos de transmissão, né? Aqui para quem quiser relembrar um pouquinho do conteúdo de controle, né, das infecções relacionadas à assistência à saúde, a gente tem a transmissão que é direta, a gente tem a transmissão que é indireta, mas aqui eu vou dar um enfoque muito maior no paciente cirúrgico. Né? Por quê? Porque eu tenho um procedimento, né, que vai penetrar a nossa barreira natural contra micro-organismos, que é a pele. Né? Então, quando você pensa numa cirurgia, primeiramente a gente tem que pensar que é um procedimento extremamente agressivo. Né? Se for uma cirurgia abdominal aberta, por exemplo, a gente vai ter uma incisão que é bastante grande. O paciente ele vai ficar exposto na mesa cirúrgica. Esse paciente ele tem comorbidades, ele tem diversos, né, muitas vezes são diversos fatores de risco, né, que podem aumentar, né, o risco de ele adquirir uma infecção. Então veja, a cirurgia por si só ela é considerada um trauma, né? Então você tem também aí associado a esse trauma a questão da invasividade. Então você tem um instrumental, que é um produto inanimado, que vai entrar em contato com órgãos e estruturas que são estéreis, né? Elas não têm uma microbiota que é natural. Um dos exemplos é a própria corrente sanguínea. A gente tem o tecido neurológico, por exemplo. Então veja, são sítios anatômicos onde eu não tenho microbiota, tá certo? Então esses produtos precisam estar o quê? Esterilizados, e eu preciso também de um trabalho conjunto da equipe para quê? Para que eles se mantenham, né, nessa condição durante todo o procedimento cirúrgico. Então quando se fala que em porta de entrada, né, a gente está pensando justamente nisso, nesse trauma cirúrgico. Mesmo que seja uma cirurgia minimamente invasiva, professor, mas é uma cirurgia robótica, por exemplo. É uma cirurgia por videolaparoscopia, mas veja, você tem o mesmo grau de invasividade, então você tem penetração de estruturas que em condições naturais não tem microbiota. E mais um detalhe, né? O instrumental ele pode ser muito menor e menos invasivo, entretanto, o que ele tem de diferente? Uma complexidade muito maior. Então eu falo cirurgia minimamente invasiva, eu sei que ela tem diversos benefícios listados, entretanto existe uma complexidade inerente do instrumental. Eu tenho instrumental, por exemplo, que tem muitos espaços internos, né? Eles são difíceis de limpar, é difícil para eu remover a matéria orgânica, eu preciso ter uma infraestrutura,
e tecnologia apropriada para que isso aconteça, né? Por exemplo, uma lavadora ultrassônica para que eu possa alcançar estruturas que uma limpeza manual feita com escova não alcança. E por que que isso é tão importante? Se eu tiver espaços que eu não consigo limpar, esses espaços vão fazer o quê? Reter matéria orgânica, então esse material ele se constitui uma fonte de infecção potencial, ok? Então veja, quanto maior a complexidade, maior o risco, é por isso que vocês precisam conhecer em detalhes, né, esses processos de trabalho que são desenvolvidos em CME, para que a gente possa ter um processamento seguro desses materiais. Então, claro, né, cada produto ele vai ter lá a sua complexidade, cada produto vai ter as suas instruções de uso, né, que é um documento que contém o quê? Os elementos necessários para que você faça uma limpeza efetiva daquele produto. Então é isso que nós vamos trabalhar. E claro que a gente tem também a susceptibilidade do hospedeiro. Então veja, eu tenho procedimentos cirúrgicos, né, que são simplesmente procedimentos plástico-estéticos, o risco é menor? Não, né? Lipoaspiração, por exemplo, mesmo que seja estética, você tem um risco associado a um instrumental, a cânula. Né? Para quem já trabalha um pouquinho há mais tempo na área, a pergunta é o seguinte: como que a gente avalia resíduo de gordura nessas cânulas? No centro de material você não tem tecnologia para isso, né? Então veja, cada material, cada especialidade, ela vai ter lá o seu problema. Além disso, nós temos também o quê? A questão relacionada à susceptibilidade do hospedeiro. Quando se pensa em paciente cirúrgico, né, nem sempre você vai ter um procedimento plástico estético. Você pode ter um paciente que tem diversas comorbidades e que a cirurgia seria, portanto, a única esperança de vida daquela pessoa, ok? Então é muito importante a gente conhecer esses elementos para entender, né, o porquê, né, você faz no centro de material as coisas da forma como a gente faz. Bom, quando se fala então de agentes etiológicos, né, aqui é mais para fins de reflexão, né, a primeira coisa que vocês devem lembrar é que antigamente, né, antigamente não, eu diria que mesmo atualmente nós fazemos, né, uma divisão daquilo que é não patogênico e daquilo que é patogênico, né? Os patogênicos são potenciais causadores de infecção, os não patogênicos teoricamente não causariam infecção, né? O problema é que estes micro-organismos, né, quando você fala do paciente cirúrgico, ele tem uma coisa muito interessante. Se a gente pensar num procedimento bastante simples, uma punção venosa, por exemplo, né, vocês podem reparar que antes da punção venosa, a gente aplica um antisséptico, né, o álcool 70%, antes de realizar a punção, né? Por quê? Quando se fala em punção venosa, eu estou fazendo um procedimento percutâneo, então eu estou perfurando a pele, e a pele ela é uma estrutura que naturalmente contém a sua microbiota. Isso é perfeitamente esperado, tá? Não tem nada de errado com isso. E quando você tem a punção, você tem um dispositivo com agulha. Se você olhar a embalagem, você vai ver que ele vem esterilizado e a partir do momento que ele perfura a pele, existe a possibilidade dele inocular este micro-organismo que vive naturalmente na pele, na corrente sanguínea. Então você muda o quê? O sítio em que aquele micro-organismo ele está instalado. Nesse momento que você muda de sítio, ele pode se tornar um potencial causador de infecção. Por isso que existem esses cuidados, por exemplo, com a antisepsia da pele, o preparo das mãos, né, por conta desse risco, ok? O micro-organismo ele vai ter que ter, portanto, uma capacidade de produzir de fato a doença, né? Eu sei que todos, né, devem imaginar isso, mas veja, a gente o tempo todo está lidando com micro-organismos. Nós temos sítios, né, que são amplamente colonizados, a boca, por exemplo, a pele, a região perineal, e no nosso dia a dia, o tempo todo, a gente está o quê? Tocando superfícies, né, manipulando as coisas, né? Você toca o volante do carro, você toca um corrimão, você toca, né, no botão do elevador, por exemplo, você toca na maçaneta de porta. Então veja, a todo momento eu estou tendo contato ali com o quê? Com uma microbiota que é do ambiente.
doente. Mas veja, por que eu não fico doente? Porque veja, eu tenho o quê? Além do meu sistema imunológico, eu tenho outra barreira importante, né, que também exerce essa função protetora, que é a minha pele, enquanto a minha pele ela estiver íntegra. A partir do momento que eu tenho um machucadinho, se a gente voltar lá no primeiro slide, o que a gente vai lembrar? Que você tem ali a porta de entrada. Então, quando você pensa num procedimento cirúrgico extenso, né, você consegue imaginar a quantidade de planos anatômicos que estão sendo seccionados. Portanto, você tem ali o risco inerente. E a gente tem que lembrar que todos, né, os germes, né, a palavra germe eu utilizei aí porque você pode incluir tudo ali, tá? Todo tipo de micro-organismo, protozoário, vírus, bactérias, tá? Que habitam o ser vivo, eles são potencialmente patogênicos, como por exemplo a tão conhecida microbiota intestinal. Esta microbiota, veja que interessante, enquanto ela está no intestino, tecnicamente, né, você pode conviver com ela tranquilamente. Quando se tem perfuração de alça intestinal, por exemplo, inadvertida durante um procedimento cirúrgico, e aí você tem a contaminação da cavidade, veja que aquela microbiota ela pode levar o paciente a desenvolver uma peritonite, tá certo? Então, atualmente a gente considera o quê? Né? Que todos os micro-organismos que habitam o ser vivo, eles podem se tornar potencialmente patogênicos, certo? Por isso que esterilização, então, é a destruição o quê? De todas as formas de vida microbiana. Eu não estou admitindo que ali vai ter nenhum micro-organismo, né? Embora eu faça isso estatisticamente, não absolutamente, é o conteúdo da próxima aula. Eu preciso ter um material que não leve nenhum tipo de micro-organismo para o paciente. Bom, a presença de micro-organismos, então, ela é esperada, certo? Então, o ser humano ele só vai ficar livre dos micro-organismos no útero desde que em condições normais de gestação, respeitando o seguinte, né, que você tem ali o quê? As estruturas placentárias íntegras. Né? Então, veja, são estruturas importantes porque uma vez que há rompimento da bolsa, inicia-se, portanto, o contato com a microbiota, então você vai sendo colonizado, e na segunda semana de vida, a sua população microbiana ela já se torna semelhante à dos adultos. Né? Você vai ter, portanto, a microbiota microbiana normal. Aqui vocês estão vendo que eu não estou utilizando a palavra flora microbiana, né? Porque flora a gente costuma utilizar para o reino vegetal. Né? Então eu vou utilizar aqui nesse sentido a palavra microbiota. Então tem alguns termos aqui que são importantes, né, a gente rever também, porque esses termos eles vão permear todos os conteúdos, né, os artigos científicos, os livros, os materiais que vocês vão ter de CME para poder consultar, que são esses três que vocês estão tendo aí na tela. Né, o conceito de contaminação, né, a minha mão está contaminada, contaminei a minha luva. A contaminação significa a mera presença do micro-organismo sobre uma superfície epitelial sem invasão tecidual, ok? Então eu posso ter, por as minhas mãos, elas estão contaminadas, né? Eu consigo esterilizar as minhas mãos. Veja, esterilização destrói células, né? O meu corpo é constituído por células. Então veja, eu não consigo esterilizar as minhas estruturas, eu consigo reduzir a minha microbiota, né, por meio do quê? Por exemplo, um preparo cirúrgico das minhas mãos, tá? A utilização de antisséptico, por exemplo. Então veja, aqui a gente não tem, né, nenhum tipo de invasão tecidual, então embora aquela microbiota, mesmo que potencialmente patogênica, esteja presente nas minhas mãos, eu não tenho reação fisiológica e também não tenho dependência metabólica. Né? Posso dar como exemplo aqui a microbiota transitória, né? Essa que eu peguei lá no corrimão para poder chegar aqui, ou então mexi na maçaneta da porta, né? Eu vou lá e vou lavar as minhas mãos, lavagem simples com água e sabão, eu consigo remover a maior parte desses micro-organismos. Por outro lado, a gente vai ter um outro conceito, que é o conceito de colonização, né? E o que vai mudar para a contaminação?
Na colonização, a gente vai ter uma relação de dependência metabólica desses micro-organismos, tá? Nós vamos ter formação de colônias. Entretanto, veja, eu ainda não estou considerando infecção porque eu não tenho expressão clínica, né? Sinais e sintomas, e também eu não tenho reação imunológica, né? É esperado, por exemplo, que alguns tecidos você já tenha essa colonização, isso, portanto, é perfeitamente normal e esperado. O que vai diferenciar isso de uma infecção? Né? Infecção tem uma palavra ali muito importante, parasitismo. Eu tenho uma interação metabólica e mais um detalhe, eu tenho uma reação do meu organismo. Meu organismo percebe que tem alguma coisa diferente, alguma coisa que é estranha, ele reage, portanto eu tenho processo inflamatório, reação do sistema imunológico, e quando isso se manifesta clinicamente, eu tenho uma doença infecciosa, né? Então veja, as minhas mãos, né, eu vejo, eu tenho a pele íntegra, elas não estão infectadas, tá? Mas elas estão contaminadas porque eu estou contaminando aqui as coisas do ambiente, né? Por exemplo, o teclado aqui do computador, tá? Isso é perfeitamente normal e esperado. Então eu não posso chamar isso de infecção. Então tem certos procedimentos, né, em que eu preciso proteger, por exemplo, os materiais da contaminação. Tá certo? Isso é muito importante. Eu estou falando de instrumental, uma superfície inanimada. Então esses conceitos vão ser importantes, eles vão aparecer com bastante frequência nos livros e nos materiais que vocês vão trabalhar. Então, marca aí para você dar uma lida com calma. Falamos também dos reservatórios, né? Então eu tenho reservatórios que são humanos, aqui como eu trabalho bastante com a infecção relacionada à assistência à saúde, né? Então vou trabalhar bastante com reservatórios que são humanos, né? Uma microbiota de outro paciente, e o que eu vou chamar de reservatório, tá? É qualquer ser humano, mas também pode ser um animal, né? Pode ser uma artrópode, planta, solo ou então matéria inanimada, onde vive e se multiplica um agente infeccioso e do qual depende para sua sobrevivência, reproduzindo-se de forma que possa ser transmitida a um hospedeiro suscetível. Né? Por que esse conceito é importante? Você tem, por exemplo, um ser humano que vai fazer um procedimento extremamente simples, uma colonoscopia. Nesse procedimento é utilizado um equipamento chamado colonoscópio, né? Então ele é introduzido no organismo para que se possa fazer a visualização, né, ali do interior do cólon. Entretanto, a gente sabe que o cólon ele é uma estrutura, né, onde você já espera que se tenha ali uma microbiota. Então veja, você tem um equipamento que está entrando em contato com tecidos de outra pessoa que já tem uma colonização esperada. E vamos supor que essa pessoa tenha um parasita intestinal, um protozoário, ok? Terminado o exame, esse procedimento ele requer que esse produto, né, o colonoscópio, ele seja processado. E o processamento desse colonoscópio, aqui resumindo bastante, vai consistir numa limpeza para retirar a matéria orgânica, seguida de secagem, seguida de desinfecção. Vamos supor que a nossa limpeza não consiga remover toda a matéria orgânica. O que isso implica? Esta matéria orgânica residual, ela vai promover uma ação protetora dessa célula microbiana. O que isso significa? Ela vai proteger aquele protozoário da ação do desinfetante. Isso é muito importante, né? Os nossos desinfetantes, né? Aqui eu estou falando dos químicos líquidos. Veja, isso é uma propriedade bastante comum, eles precisam ter contato com a célula microbiana para promover a inativação. Uma vez que você tem matéria orgânica, o desinfetante ele não consegue ter contato com a célula microbiana, portanto ela não vai ser inativada. Então veja, isso é uma coisa muito importante, né? Então veja como esse colonoscópio ele está transportando micro-organismos de um paciente para
o outro paciente, porque a barreira, o procedimento que tornaria esse endoscópio seguro, que é a limpeza seguida de desinfecção, ela falhou, tá certo? Então isso aqui é muito importante, a gente pode aplicar esse mesmo conceito para outros produtos, tá? Por exemplo, aquele surto grande que nós tivemos em 2009 de alguns procedimentos cirúrgicos, por exemplo, as artroscopias, né, que estavam relacionadas também à infecção por micobactérias. Bom, reservatório então, né, o local, né, resumindo, onde o micro-organismo habita, metaboliza e se reproduz. O paciente, portanto, ele pode ser o principal reservatório. Os profissionais também eles podem ser colonizados, tá? É por isso que a gente tem que se proteger também. Então vocês vão ver, por exemplo, na área de centro de material e esterilização, né, nós utilizamos alguns equipamentos de proteção individual, porque a gente fica muito exposto à matéria orgânica, principalmente em serviços onde nós temos muitos procedimentos que são realizados manualmente, né? Eu não tenho muita automação. Eu posso ter, por exemplo, sistemas de água quente que podem abrigar micro-organismos. Por exemplo, nós temos alguns eventos adversos, né, que foram notificados por conta de catéteres para hemodinâmica que foram enxaguados com água destilada, porém, nessa água destilada, você tinha o quê? Uma quantidade muito alta de micro-organismos, então é como se você tivesse uma recontaminação, né? E o problema desses micro-organismos em excesso da água é que quando você coloca para esterilizar, a morte desses micro-organismos, ela promove, né, ali na superfície dos materiais, a formação de endotoxinas que podem levar à reação pirogênica, né? E outros exemplos, né, que são velhos conhecidos aqui do hospital, tá? Solução parenteral, por exemplo, os equipamentos de ventilação assistida. Lembra que muitos equipamentos de assistência ventilatória a gente também trata como artigo semicrítico, né, e faz o processamento deles. Então é importante conhecer esse conceito de reservatório, tá? Pode incluir, então, dispositivos médicos de uma forma geral, construções também. Existem alguns surtos relacionados, né, salvo engano, na oftalmologia por conta de estruturas pré-fabricadas, né? Sistemas de ar-condicionado. Então, o que eu quero demonstrar aqui para vocês é que tanto, né, o paciente como também superfícies e o próprio meio ambiente, eles podem servir como reservatório. E aí eu tenho a fonte de infecção. Fonte e reservatório, eles estão muito intimamente interligados, né? Então, eu já expliquei que o nosso material ele acaba se constituindo como uma fonte, por quê? Ele acaba fazendo lá o papel de transportar o agente infeccioso do reservatório para um hospedeiro susceptível, certo? Então o centro de material faz o quê? Ele entra justamente nesse momento. Ele impede que esse transporte ele seja realizado. Eu já dei um exemplo para vocês, inclusive, quando acontece a falha, ok? Então é muito importante pensar que o nosso instrumental cirúrgico ele pode se constituir como fonte. Agora é muito importante também que o gestor ele tenha uma visão um pouco mais ampliada, né, do centro de material e esterilização, né? Então muitas vezes a pessoa acha que o centro de material, uma vez que você coloca numa autoclave, que você coloca para esterilizar, magicamente todos os micro-organismos eles são destruídos e aí seus problemas acabaram. Não funciona dessa maneira, né? Por quê? Esterilização ela vai acontecer lá dentro da autoclave. Depois que esse material sai da autoclave, o que o gestor precisa visualizar? Você precisa garantir condições para que esse material ele permaneça esterilizado. Isso é fundamental. Ele precisa chegar num paciente esterilizado, né? Então, o que o gestor precisa, né, ter como alguns parâmetros para poder observar? Primeiro, qualidade da embalagem, né? Lembra que a única coisa que é capaz de manter a esterilização depois que o seu material sai de uma autoclave é a embalagem. E
Então eu preciso ter uma embalagem validada e eu preciso também ter uma equipe bastante consciente de qual é o papel desta embalagem. Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer um treinamento de pessoas, né, nunca que eu poderia negligenciar, por exemplo, o chamado controle de eventos relacionados, para que a gente possa verificar o quê? Se as embalagens conseguem manter o conteúdo esterilizado. Então, isso é uma coisa fundamental. E aqui, né, é um aspecto que é bastante polêmico, porque eu estou falando de comportamento. Tá? Não adianta eu treinar muito bem, por exemplo, o meu colaborador que está no armazenamento e distribuição, se a partir do momento que o material sai do CME e vai para as unidades, ele, por exemplo, ele fica, né, guardado de qualquer jeito, o pessoal transporta de qualquer forma, não tem controle de evento relacionado. Por exemplo, você tem empilhamento, coloca o material em gaveta apertada, em local que todo mundo coloca a mão, arrasta o material sobre superfície. Veja, são todos eventos que podem comprometer a integridade da embalagem, né? Então, esterilização, né, ela é uma coisa fundamental. Entretanto, a conservação dessa esterilidade, ela também se faz fundamental. Então, isso é uma questão comportamental. Eu preciso ter a minha equipe consciente, o quê? Que eles precisam manter o material naquelas condições seguras para uso. As fontes, portanto, elas podem ser fontes fixas, né? Ou então elas podem ser também fontes móveis, tá? E o local do seu contato com o reservatório pode ser diferente daquele que contamina o hospedeiro susceptível. Então, esses conceitos é importante a gente discutir para a gente poder ver como é que isso aqui vai entrar na nossa prática assistencial. Primeiramente, agora como eu vou falar especificamente sobre alguns micro-organismos, né, o que é importante a gente olhar aqui? Primeiramente, nós vamos relembrar, né, a morfologia das células. Então, veja, eu tenho células que são eucarióticas, tá? Eu tenho o quê? Um núcleo separado por membrana, então eu vou ter um núcleo celular organizado. São células típicas de animais, plantas, algas, fungos, protozoários, né? Lembrando que tem células que podem ter mais de um núcleo. E tenho também as células procarióticas, e nesse grupo vão estar quem? As bactérias, tá? Por que é importante rever bactéria, né? Porque de acordo com o tipo de bactéria, eu preciso, por exemplo, adequar o tipo de processamento que eu vou fazer. Existem bactérias que são mais suscetíveis a alguns desinfetantes do que outras, ok? Então elas podem ter uma resistência intrínseca diferenciada. Eu vou ter os protozoários, né? Então os protozoários eles também são unicelulares, tá? Eles vão ter núcleo organizado. São micro-organismos, né, que vão ter uma característica muito semelhante, né, com células animais. Eles vão estar presentes em água doce, água marinha, no solo. E aqui, né, eu vou dar maior destaque para aqueles protozoários que são intestinais, principalmente para quem vai trabalhar na área de endoscopia, né? Ele não está listado como exemplo, né? Você tem um aqui importante, que é a Giardia. Mas dentre os protozoários, eu diria que do ponto de vista infecção, tem um que chama bastante atenção, que é o Cryptosporidium parvum, né? É um tipo de protozoário intestinal, né? E por que ele chama a atenção? Né? Ele chama a atenção porque a literatura relata que um único ocisto, né? O ocisto seria aquela forma resistente, né? Lembra que quando o protozoário está no seu habitat, ele recebe o nome aí de trofozoíta, e quando ele está num ambiente onde ele não tem condições adequadas, né, para poder sobreviver, ele adquire uma forma ocística. Então, por conta de um surto de infecção que aconteceu nos Estados Unidos, né, constatou-se que um único ocisto desse protozoário poderia causar infecção em indivíduos imunocomprometidos, né? Então, veja, ele acabou ganhando, né, destaque na literatura, e também por quê? Porque ele é um micro-organismo extremamente desafiador quando eu preciso eliminar por meio dos desinfetantes.
Daqui a pouquinho eu vou falar dele com mais calma. Então lembra que protozoários em geral eles têm aquele ciclo, né? Então em geral você, aqui dando o exemplo de um parasita intestinal, em geral você vai ingerir alguma substância que está contaminada, uma água não tratada, por exemplo, uma verdura que não foi adequadamente lavada, então você vai ingerir, né? Ao entrar no seu intestino, esse protozoário ele vai atingir o habitat, então é ali que ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai começar a provocar os sintomas, né? Por exemplo, diarreia, né? Na maioria dos casos, e também ele vai ter uma eliminação fecal, e a partir do momento que essa eliminação ela acontece, né? Ela pode fechar o ciclo, por exemplo, contaminando outra fonte de água, né? Então veja que é uma doença que a gente costuma controlar com saneamento básico, né, e algumas medidas simples de higiene. Salvo engano, tá? Esses casos de pacientes imunocomprometidos.